quem não tem nada a ver com isso é o Ciro. Bom dia, Ciro. É um prazer falar contigo logo cedo. A gente perde a paciência aqui, é até desrespeitoso para com o entrevistado, mas eu tô cheio de picaretagem sacana no Brasil. Porque os caras ficam ligando para a televisão, olha, o Datena tá metendo pau em mim. Vai trabalhar direito, pô. Ao invés de me encher o saco logo de manhã. Bom dia, Ciro, como vai você? Bom dia, Datena. Olha, eu te entendo com o meu coração. Eu, às vezes, também sou acusado de ser bocão e tal, mas esse país é um país sangrado por todos os lados. E você falou uma coisa importante, que é o que a gente tem que tirar desses episódios. Privatização ou não privatização é uma ferramenta para você usar conforme a conveniência da estratégia que o país deliberar de desenvolvimento. O que acontece no Brasil é que você, ao privatizar, criou uma estrutura de agências e deixou que essas agências se corrompessem completamente. Então, você tem um contrato de concessão, por exemplo, em São Paulo ou no Amapá, esse contrato tem que ser escrito com muitas regras. E a redundância, por exemplo, para não permitir que você falte energia, é uma das regras escritas nos contratos de concessão. E ele tem uma série de punições se não cumprir. E aí não fazem nada. Por quê? Porque é tudo no toco, no suborno, na picaretagem. Isso aí mesmo. Além do que perdemos completamente o controle das tarifas. O Brasil tem a matriz energética mais limpa e barata do mundo, porque é de base hidráulica, não é? Apesar de as pessoas às vezes se queixarem, mas qual é a energia hidráulica? É a mais barata do mundo, além de ser limpa do ponto de vista ambiental. E nós estamos com as grandes barragens já com o preço amortizado. Itaipu já está amortizado, Furnas já está amortizado. Portanto, as tarifas tinham que já barateando. E da privatização das concessionárias para cá, pelo mesmo fenômeno da corrupção das agências, as tarifas aumentaram a ponto do Brasil ter hoje uma das tarifas mais caras do mundo, sendo originalmente, assim, no custo dela mais barato, mas quando passa para a população, lá se vai de novo por falta de compostura, por falta de regra. Portanto, minha solidariedade a você que está dando voz ao nosso povo. O que o Ciro está dizendo é a mesma coisa do arroz e feijão, que é produzido de uma forma barata e quando chega no mercado está um absurdo, o cara não consegue comprar. Aí você vai falar, pô, mas está muito caro. Aí o cara fala assim, mas é um intermediário e tal. Como é que pode Não uma é nesse energia caso, que não. não o que eu estou dizendo é o seguinte, como é que pode, não, eu estou dizendo um princípio simples e comparação grosso modo. Como é que pode uma energia super barata ser vendida tão cara para você? Não pode. Se ela é gerada de uma forma barata, ela deveria, como o Ciro disse, chegar mais barata a você. Né? Principalmente porque a energia hidrelétrica, ela é aperfeiçoada. Desde o início lá de Itaipu, que é uma obra estrondosamente fantástica, eu tive a oportunidade de conhecer, é um negócio assim impressionante, de chamar a atenção, não é? Mas a gente passa, por exemplo, a gente compra energia do Paraguai, a gente manda energia para o Paraguai e já começa lá no nascedouro e compra grande parte da energia que a gente manda para o Paraguai, que o Paraguai não usa, o Paraguai é pequenininho. E a gente compra já energia do Paraguai, então já no nascedouro já tem coisa errada aí. Como é que você pode pagar da energia elétrica, que é a mais barata na produção do mundo, rio, movimentando turbina, não é? Como é que você pode pagar tão caro de uma energia assim? Isso é picaretagem, é o preço da picaretagem da corrupção que tem no meio do caminho. É isso aí, é o purfa que o nego leva. Esse é o detalhe que o cara leva, mais ou menos isso. Bom, Ciro, vamos falar de eleição, porque aí sim começamos a falar de energia, né? E aí a briga foi boa, mas você saiu vencedor e é uma derrota clara do bolsonarismo aí na região, não, Ciro? Datena, nós conversamos algumas vezes, você, como eu gosto sempre de fazer essa homenagem, até a única TV comercial que me dá a oportunidade de falar no Brasil é a Bandeirantes, e você especialmente, e nós mais ou menos tínhamos antecipado, não porque eu seja profeta, é porque eu conheço um pouco de perto, intimamente, a alma do povo brasileiro. Então eu estou muito feliz porque na minha terra nós fizemos um enfrentamento muito poderoso, muito grave e muito claro também. Aqui a sociedade civil levantou-se, não fomos nós, vamos dizer, a nossa força política que ganhou. Foi um levante da sociedade civil de Fortaleza, intelectuais, artistas, sindicatos, de diversas ideologias e partidos, que nos levantamos juntos aqui, não é, liderados pelo governador Camilo Santana e pelo prefeito Roberto Cláudio, com um candidato capaz de, sim, pela moderação dele, de estender a mão para todo mundo. Então,
essa é uma vitória do povo de Fortaleza e eu comemoro junto. Mas, assim, aquilo que a gente tinha visto, o povo brasileiro parece ter determinado como segunda razão do voto, a primeira razão sempre é a questão local, a qualidade dos serviços, as demandas, enfim, mas nas grandes cidades você tem um segundo motivo do voto, que é o alinhamento ideológico para cá ou para acolá. E parece muito claro que o brasileiro mandou brigar lá fora o lulopetismo e o bolsonarismo boçal. Se vão brigar lá fora, deixa a gente tentar achar um caminho para esse momento difícil que a vida brasileira está passando. Então foi um grande voto ao centro, tem um centro-direita e uma centro-esquerda, e nós precisamos organizar isso para ver se isso tem desdobramento para o futuro do país. Mas eu amanheço feliz, com esse enunciado do povo brasileiro. Tá claro que o PT, que disputou 15 cidades ontem, poderia ter sido fortalecido e não foi. Tá claro, o Dino disse hoje, não sei se mais por bronca do Bolsonaro, mas por uma análise lógica, que a direita venceu, da esquerda, de uma forma geral, teria perdido, mas que o Bolsonaro perdeu mais do que tudo. Foi mais ou menos isso que ele disse, o que eu li foi mais ou menos isso. Eu não li direito, porque eu acordei agora há pouco, trabalhei ontem, fui dormir mais cedo, porque estava meio esgotado. Mas, de uma forma geral, o que venceu aí foi a democracia e nomes novos em determinados estados, independente da ideologia. Estão surgindo nomes novos aí. E algumas lideranças, como a sua aí, lideranças que já estão marcadas e que vêm de algum tempo, essas continuam. Mas outras estão sendo dinamitadas, outras estão sendo colocadas em xeque aí. Por exemplo, eu não vejo, com a vitória do Covas aqui, uma vitória clara do Dória. Ontem foi analisado, inclusive, por cientista político isso. Eu não sou cientista político, mas também não sou besta. O Bruno Covas não usou o Dória como bandeira dele aqui na campanha dele, de forma alguma. O Dória foi escondido da campanha do Bruno Covas. Quem não vê dessa forma, vê de uma forma que me parece antagônica, aqui é fácil de enxergar. O Bolsonaro não teve bom desempenho, ele apoiou o Celso Russomano aqui e levou ferro. Apoiou, por exemplo, lá no Rio de Janeiro, o Crivella, que tomou uma goleada muito grande, inclusive. E contra o Paes, que não é lá esse sinônimo de grande político, de anticorrupção. Pelo contrário, tem um monte de esqueleto no armário do Paes e o cara ganhou de goleada do Crivella. Ganhou menos ruim. Aqui em São Paulo surge uma liderança nova à esquerda, que é o Boulos, que os caras estavam contestando. Eu fiquei pensando ontem à noite, olha, depende do que o Lula quiser, porque o Boulos pode ser candidato ao governo do estado, porque o Haddad vai ser o candidato a presidente do PT. Primeiro que o Lula hoje é menos importante que o Boulos, o Haddad e o Lula. O Boulos foi o cara que perdeu, mas que mais ganhou na eleição. Se ele foi candidato a presidente da eleição passada, ele pode ser candidato a presidente a hora que ele quiser. Não depende do Lula para ser candidato a presidente. E nem do Haddad. Hoje ele é um nome mais forte que o Lula e o Haddad. Então tem uma série de detalhes dessa eleição que, se você analisar, políticos novos, lideranças novas, independente de ideologia, surgiram em algumas partes do país e os grandes caciques da maioria dessas partes do país foram colocados em segundo plano dessa eleição.